Olá, pessoal. Professor Eduardo Teixeira, professor de Sociologia de Escola Brocato. Hoje estou falando com você, aluno do segundo ano do ensino médio. Hoje eu vou tomar a liberdade de fazer uma aula um pouco diferenciada. Por quê? Neste quarto bimestre de Sociologia, nós estamos estudando as características da violência, sociedade violenta, o grau de violência. Eu vou tomar a liberdade de hoje falar um pouquinho com vocês de direito penal, que é o direito punitivo, que é o poder do Estado de punir aqueles que possuem os atos infracional. Vou trazer perspectivas para vocês de como o Estado pode agir e a forma incorreta do Estado agir, ok? Então, espero que gostem. Vamos ter uma aula no ensino médio de direito penal e espero que eu possa contemplar o anseio de vocês, a necessidade de vocês aí, que tenhamos uma boa aula aqui, tá? Peço licença aos meus diretores, aos meus coordenadores também, para que eu possa estar fazendo isso. Muito bem, pessoal. Quando a gente fala em direito penal, a gente não pode, que é o poder punitivo de Estado, né? Quando alguém comete um crime ou uma contravenção penal, é dever punitivo do Estado. O Estado tem que punir a rigor da lei. Mas o Estado não pode extrapolar a lei, ele jamais pode extrapolar a lei. Por isso, um dos princípios que nós temos em direito penal é o princípio da legalidade, né? A aplicação da lei penal em relação ao tempo, então precisa ter um tempo, ao lugar e às pessoas, né? Frações não computáveis de pena, aplicação da parte geral da legislação, conflito aparente de norma. Bom, então nós vamos ter o princípio da legalidade, né? Quando a gente fala de punibilidade, nós vamos ter o princípio da legalidade. Que princípio que é esse, né? Para que uma conduta seja considerada como crime, a lei tem que prever o mesmo ocorrendo em relação à pena. Olha lá, artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação penal. Então, toda vez que o Estado vai punir todo ato de criminalidade, todo ato de violência que a gente tem estudado na sociedade, precisa haver uma lei anterior que defina aquele fato como crime. Ele não pode ser simplesmente realizar uma punição sem prévia lei, né? Então, se você pegar alguns artigos que nós temos no nosso Código Penal, como artigo 155, 127, 128, esses estão previamente definidos, né? 55, furtar alguém, furtar para si ou para outro, pois a lei é móvel, pena de tal. Então, o Estado, além de estabelecer a pena, ele estabelece a punição, né, que vai ser aplicada para o indivíduo que contrariar aquela lei, aquela norma, aquela regra. Então, pessoal, o que a gente quer trazer para vocês é que, assim, existe todo um tumulto, toda uma violência social, mas existem regras, existem leis para proibir e para coibir essas formas de violência. Essas formas de violência. Nós estudamos, quando nós fomos falar de agressão contra a mulher, a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei que está aí vinculada e uma lei que existe para que possa proteger os direitos das mulheres, ok? Outro princípio é da anterioridade, segundo o qual uma pessoa só pode ser punida se a época do fato por ele praticado já estava em vigor a lei que descrevia o delito. O mesmo ocorre em relação à pena, que somente poderá ser aplicada se antes houver sido combinada alguma conduta estabelecida como crime. Vamos imaginar aqui, vamos fazer
dar um exemplo para vocês. Andar de bicicleta, só para a gente entender. Andar de bicicleta não é crime em nenhum lugar do mundo, e muito menos no Brasil. Vamos imaginar que o Estado entenda que andar de bicicleta se torne um crime. A partir do momento que for criado a lei, quem for pego andando de bicicleta está cometendo um crime. É uma analogia besta que eu fiz aqui, mas só para a gente entender. Se não há lei anterior que defina como crime, não há crime, que é o princípio da anterioridade. Para vocês terem uma ideia, citando um exemplo aqui, 2004 até 2004, o adultério era considerado como um crime. Olha só o que aconteceu. Como caiu em desuso, ninguém denunciava mais, ninguém ia na delegacia fazer boletim de ocorrência, ninguém ia denunciar a parte que traiu, né? O que aconteceu? Ele caiu em desuso. Como ele caiu em desuso, ele deixou de ser considerado crime, entendeu? Tem as suas aplicações na esfera civil, mas na esfera criminal ele não é mais aplicado. Então, um fato que anteriormente era crime, agora não é mais considerado como crime, Então, esse princípio da anterioridade, ele prevê que para ser crime tem que ter uma lei anterior que defina como crime um ato que foi praticado, beleza? O princípio da reserva legal, né? Segundo o qual apenas a lei pode descrever condutas criminosas. É vedado ao legislador utilizar-se de decretos, medidas provisórias e outras formas legislativas para incriminar condutas. O que diz aqui, pessoal? Dentro da hierarquia das leis que a gente fala, tem a Constituição Federal, a Constituição Federal, depois tem a lei ordinária, que é essa lei que o Código define. Essa lei ordinária que o Código define, né? Ela não pode ser criada por decreto. O presidente decreta que a partir de hoje é crime isso. Não pode. Eu edito uma medida provisória para trazer um fato como crime. Também não pode. O que está dizendo aqui que é função legislativa, função do legislador, editar leis ordinárias, leis federais ordinárias, que assim defina como crime. O que nós temos aqui hoje por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma das leis. A lei que define o crime de racismo é uma lei. E tantas outras leis, né? Até mesmo quando nós formos falar de contravenção, né? A contravenção penal, que no caso nós temos ela descrita em vários lugares no CTB, no Código Brasileiro de Trânsito, é uma lei federal. Então, não pode ser utilizada por decretos ou medidas provisórias, né? Ela tem que ser realizada por lei. Como funciona a lei penal no tempo? Ninguém pode ser punido por fato que a lei deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais, sentenças condenatórias. Lembra que eu falei do adultério agora próprio? Se não é considerado mais como crime, deixou de considerar crime, vamos imaginar que tivesse na cadeia 1.000 pessoas presas por adultério. A partir do momento que essa lei deixou de existir, essas pessoas têm que serem libertadas pelo juiz competente ali da execução. Deixou de ser crime, a punição perde a sua eficácia, né? A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. O que está falando aqui?
Isso aí que eu acabei de falar. Vamos pegar o fato que eu disse do adultério. Ele deixou de ser crime, tem algumas pessoas presas, condenadas por sentenças, transitou em julgado, mas se a lei deixou de existir, deixou de conter aquela aplicabilidade daquele crime, ela deve favorecer a todos que estiverem naquela situação. Por que nós estamos trabalhando isso hoje com vocês, pessoal? Nós estamos trabalhando isso hoje com vocês porque, assim, nós falamos dos quadros de violência, nós falamos das dificuldades da violência, e nós temos que entender também a aplicabilidade da lei em relação à violência, né? O Estado, ele age com violência para coibir a violência, né? Que é o poder de polícia do Estado, que é o poder de polícia do Estado. Mas o Estado, ele não pode agir de qualquer jeito, ele está vinculado à aplicação da norma legal. O Estado não pode agir fora dos preceitos legais, Por isso que é muito importante que a pessoa conheça os seus direitos, né? Nós vemos aí o pessoal fala, não, mas a polícia é isso, a polícia é aquilo. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o direito que têm, né? As pessoas não conhecem o direito que têm. E por não conhecerem, falam bastante bobagem. Uma coisa também que a gente tem que aprender aqui no Brasil é conhecer as leis. E outra coisa, não se discute com o policial. Por que não se discute, eu estou falando com o policial? Não para falar mal, porque ele tem na pessoa dele ali a representação do Estado. Ele tem autoridade. E toda autoridade, ela nasceu para ser respeitada. É em nome de quem foi dado essa autoridade? Em nosso nome. Nós que demos a autoridade. Quando nós constituímos a forma do Estado que nós desejamos, nós damos a autoridade para o Estado cumprir com o seu papel punitivo. Vou falar um pouquinho do princípio da irretroatividade da lei penal. Em regra, a lei não se aplica aos fatos anteriores à sua vigência, ou seja, a lei não retroage. Então, vamos imaginar aqui esse crime que a gente falou da Lei Maria da Penha. Antigamente, ela não tinha lei específica, né? Então, quando a mulher sofria a agressão em casa, era tipificado no artigo 129 do Código Penal como lesão corporal, porque tinha a definição assim. A partir do momento que veio com o advento da Lei Maria da Penha, aí sim começou a se tipificar dentro dessa lei, que é uma lei especial, que traz regras específicas, definitivas, e traz alguns fatores que o artigo 129 não trazia. O artigo 129 não tinha essa abrangência que a Lei Maria da Penha teve. O que acontece? Então, vamos imaginar que a Lei Maria da Penha entrou em vigência hoje, 1/12 de 2020. O fato aconteceu ontem, 30/11 de 2020. Todo o fato que aconteceu do 30/11 para trás, até janeiro ou 2018, ele não vai ser considerado porque ele foi aplicado fora da vigência da lei, né? Então, todo crime ele só pode ser considerado dentro da vigência legal. Ou seja, a lei começa hoje, dia 1º, então todo o fato que acontecer de dia 1º até para frente, que pode ser considerado crime. O que ocorreu para trás, a lei não retroage para aqueles crimes. Agora nós temos a retroatividade da lei penal, né? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º, a lei que de alguma forma favoreça o acusado retroagirá.
Então, nós falamos isso já quando nós falamos do adultério, né? Antigamente era crime, deixou de ser crime, todo mundo que foi condenado para aquilo, então a lei vai retroagir para derrubar aquelas penas e todo mundo que tiver condenado e preso vão ser libertados. Então, sempre que for para benéfico, a retroatividade da lei. Para maléfico, não. Hipótese de conflito de leis penais, ou abolitio crimes, que é quando vai abolir um crime. Pode ocorrer que uma lei posterior deixe de considerar como infração um fato que era anteriormente punido. Acabamos de dizer ali atrás. E abolitio crime, em hipótese do artigo 2º caput do Código Penal, a lei nova retira do campo da ilicitude penal a conduta precedente incriminadora. Então, ela sai fora do mundo jurídico. Ela deixa de ter a punição. Qual a lei a ser aplicada? A anterior que incrimina ou a posterior que discrimina? É claro que a posterior, em face do princípio da retroatividade da lei, mais favorável, consagrado na legislação penal e na Carta Magna. Artigo 5º, inciso 60. Abolitio crime, também chamado novatio legem, constitui fato jurídico extintivo da punibilidade. Ex vitis, artigo 107, terceiro do Código Penal, que reza: extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso. Novatio legem incriminadora. Ocorre na novatio legem incriminadora quando um indiferente penal em face da lei antiga é considerado crime pela posterior. A lei que incrimina novos fatos é irretroativa, ou seja, não volta atrás, uma vez que prejudica o sujeito. O fundamento desse princípio se encontra no aforismo nullum crime sine privilegio. Não há crime sem lei anterior. Se não há crime sem lei anterior, a lei nova incriminadora não pode retroagir para alcançar fatos anteriores. Quando nós tratamos de uma regra penal dessa, uma regra incriminadora, nós estamos falando também de violência, né? Porque é uma regra incriminadora, ela retira alguns direitos do homem. E um dos direitos mais pesados, por isso que a gente tem com violência, é a liberdade, né? Alô, novato legem império. A lei nova modifica o regime anterior, agravando a situação do sujeito. Se a lei posterior, sem criar novas incriminações, ou abolir outras precedentes, agrava a situação do sujeito, não retroage. Então, todos aqueles que foi condenado anteriormente para a lei mais benéfica, eles não vão ser empadados nessa lei que se tornou mais prejudicial, né? Ela só vai poder empadar todos os fatos daqui para frente. Entendeu, pessoal? Então, o Estado, ele transcorre de uma maneira organizada, Ele não pode simplesmente trazer o poder punitivo, trazer o poder de polícia punitivo de uma forma que não contemple a lei. Então, a contemplação legal é sempre muito importante. Vamos analisar aqui que nós temos a Constituição Federal, que traz o princípio de que todo homem nasce livre. O Tratado de Direitos Humanos também traz esse princípio. Todo homem nasce livre. Todo homem possui direito à liberdade, todo homem possui direito à vida, todo homem possui o direito de ir e vir. No entanto, quando quebramos algumas regras
a regras de caráter legal, percebam que precisam existir o caráter legal. As regras precisam ser contempladas anteriormente por uma lei. Se não houver uma lei que defina aquele ato como crime, nós não podemos simplesmente, por nossa cabeça ou por imposição moral, enquadrar aquele fato como um crime se ele não é definido por lei. Por que é importante estudar um pouquinho desse caráter legal? Nós vivemos numa sociedade que ela exige bastante coisa, mas ela mesmo pratica poucos atos para a redução da violência em si. Vamos levar em consideração que algumas pessoas elas deixam se influenciar pelo meio que participam, Quando nós começamos o ano, eu disse que eu nasci num bairro difícil, perdi muitos amigos para as drogas, perdi muitos amigos para a criminalidade, alguns foram mortos, né? Um matou o outro, um amigo matou o outro, né? Pessoas que conviveram comigo, algumas foram presas, outras foram mortas pela polícia, e eu estava naquele meio, naquele ambiente, entendeu? Mas a postura social da minha família foi diferente, né? Se o meu pai sonhasse que eu estava andando com alguma pessoa que estava cometendo alguma ilicitude, ele dava a correção correta para o momento, entendeu? Então a sociedade ela não pode ser omissa, A sociedade tem que combater os quadros de violência. A sociedade tem que denunciar os quadros de violência. Por quê? Porque só assim nós chegaremos numa sociedade mais humana, mais humanizada, né? Nós estamos quase terminando o nosso ano aqui, e no ano que vem, no terceiro ano, nós começamos a estudar a cidadania, a estrutura organizacional do Estado, a função do Estado, como funcionam as eleições no Brasil, como que eu faço para concorrer a um cargo político. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo no decorrer do ensino médio a ideia de consciência social. Não é simplesmente estudar uma matéria chata, é estudar uma matéria que acarreta consciência social. É formação, como o ser humano é formado na sua estrutura familiar, como que a sociedade, qual que é o papel da escola, qual que é o papel do Estado e qual que é o nosso papel. Nós começamos a entrar na organização, na estrutura do trabalho, no segundo ano, né? Nós trabalhamos na diversidade da formação brasileira para entender por que há alguns conflitos e como nós podemos combatê-los, né? Afinal de contas, pessoal, nós estamos em pleno século XXI. E por estar no século XXI, algumas coisas não são mais admitidas na terra de Santa Cruz. Por quê? O princípio geral da Constituição brasileira diz: nós somos todos iguais perante a lei. E por sermos todos iguais perante a lei, nós temos que vivenciar a lei, a legislação, respeitando, pautuando os direitos das pessoas. Eu vou trazer um outro princípio para vocês aqui, que é o princípio da ultratividade da lei penal. Existem leis que somente regulam fatos praticados durante sua vida, não retroagindo mesmo se forem mais benéficas aos acusados. São as chamadas leis ultrativas, que continuam a ser aplicadas aos fatos praticados durante sua vigência
mesmo depois de autorrevogação. Estamos falando da lei excepcional e da lei temporária. A lei excepcional é temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessação, as circunstâncias que a determinam aplicam-se ao fato praticado durante sua vigência. Percebam que, se o fato for praticado durante a vigência, ela vai continuar existindo, ela vai continuar aí buscando os agentes que contribuíram. Aqui no Brasil é considerado como o fato criminal o tempo do crime, né? A análise do âmbito temporal e aplicação da lei penal necessita de a fixação do momento que considera o delito cometido, né? A determinação do tempo do crime que se reputa praticado o delito tem relevância jurídica, não somente para fixar a lei, como vai reger, mas também para fixar a impunibilidade do sujeito, né? Além disso, é preciso fixar, né, o momento da prática do delito, para que os efeitos da apreciação de seus elementos subjetivos, circunstâncias, pré-questão, etc. Então, o tempo do crime, ele corrobora, ele colabora para a gente entender. O crime aconteceu hoje, dia 1º. Mas a lei, ela só começou a vigorar dia 2 de dezembro. Olha só, então, dia 1º, esse fato não era considerado como crime. Por isso que é importante saber o tempo do crime, para que a aplicação da norma legal ela possa ser efetiva e não possa ser derrubada lá na frente com um grau de nulidade. Nós traçamos algumas regras penal e essas regras penal que são essa regra penal que são vinculadas ao ser humano, elas existem em virtude da relação social existente. O Estado, ele cria leis, regras e normas para coibir a violência de acordo com os fatos violentos que vêm ocorrendo na sociedade. Mas, independente de qualquer violência, de qualquer fato, de qualquer crime, eu gostaria de deixar, para finalizar, uma mensagem para vocês, né? Nesse início de final de ano, no primeiro dia do mês de dezembro, que, para que nós sonhamos com uma sociedade mais humana, mais organizada, que a gente possa começar a buscar a paz. Que é preciso muito mais que um poema e um refrão. É preciso que o homem abra o seu coração. A paz tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Há milhares de memórias
estou presente neles, é a mim que rejeitais. Se me negais vosso amor, como quereis ser a paz? A paz que tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Se hoje fabricais bombas, muitas armas e canhões, tanto mais duros e frios serão vossos corações. Mas é tempo de mudança, de voltar para o Senhor e de se cantar com a vida, que mais forte é o amor. A paz que tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. A paz que tão sonhada, Cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Quando ouvirmos a voz do Senhor. quando ouvirmos a voz do Senhor. Muito bem. Espero que a paz possa ter chegado a vossos corações, possa ter reinado em vossos corações, porque o homem, desde que é homem, vive buscando a paz.